Olá, eu sou o pastor Cláudio Lízias e esse é o programa podcast Gotas Benditas. Em cada episódio compartilho uma pequena mensagem bíblica como uma gota para abençoar o seu coração e dar orientação cristã para a vida. Diante desse mundo que a gente está vivendo, irmãos, nós precisamos semear abundantemente a compaixão e a misericórdia. No evangelho de hoje, conhecido como a parábola do bom samaritano, nós encontramos 3 verbos que vai dinamizar toda a parábola, que é o verbo ver, que é o verbo sentir, porque aí sentir aqui é uma palavra grega, de compaixão, pode ser traduzido por compaixão. Literalmente, a ideia é aquela coisa que vem, aquele sentimento que vem lá nas entranhas, lá profundo. É um sentimento profundo pela dor do outro. Isso é compaixão. E o agir. Isso vai acontecer em todos os personagens. Ver, os salteadores viram o homem, o sentimento deles foi de se dar bem, de roubar, de acabar, de fazer com que a vida daquele homem que estava andando ali não valia coisa nenhuma, e eles agiram, machucando o homem, levando as coisas do homem, deixando o homem nu e completamente quase semi-morto. E essas 3 palavras têm que dinamizar a nossa fé, irmãos e irmãs. Essa comunidade, nessa sociedade que a gente está, a nossa fé, aquilo que a gente professa, tem que ser relevante. Ela tem que ser uma coisa que as pessoas dizem: eu quero acreditar no Deus da Lloyd, eu quero acreditar no Deus da Neia, eu quero acreditar no Deus da Jurema, da Inês, eu quero acreditar no Deus da Simone. Eu acredito, porque eu vejo nessas pessoas humanas que sofrem, que estão mostrando que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Para isso nós temos que ter uma fé relevante porque vê. Ela só será relevante se nós enxergarmos. A visão que o sacerdote e o levita na parábola tiveram, ela foi aquela visão do olhar, porque o texto diz que eles viram o homem. O texto usa o verbo ver, mas era o ver do olhar físico. Eu estou vendo aqui a Kátia na minha frente. É o verbo do ver. Mas o samaritano, ele teve, além de ver, ele é movido por outros sentimentos. Ele é movido pelos sentimentos que fazem uma pessoa ser humana. E ele é movido, e ele vai lá, e ele toca no homem, e ele vê a realidade do homem, e ele analisa, ele experimenta ali o que está vivenciando, mas não vê de longe. O verbo no grego ver nos leva aos conceitos da percepção, compreensão e conhecimento. Não é só ver, mas é ver experimentando, é ver sentindo, é ver acompanhando, é ver tocando, é ver analisando. Por isso que, por exemplo, quando Jesus fala lá em Mateus 5:8, no Sermão do Monte, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Ele não está se referindo, Jesus, que é ver no olhar físico, mas é o ver na intimidade com o Senhor, na comunhão com o Senhor, na profundidade do relacionamento com o Senhor. E só quem teve essa dimensão foi o samaritano, porque os outros só viram. A parábola ela tem uma dinâmica bastante incômoda, irmãos e irmãs. Nossa, que incômoda essa parábola. Ela é muito forte, ela é muito profunda. Olha a sabedoria de Jesus para impactar corações. Jesus diz que ele começa a contar a parábola, respondendo ao homem quando perguntou quem é o meu próximo, o mestre da lei. Aí Jesus começa a contar a parábola, outras pessoas estavam ouvindo aquela parábola. E Jesus diz: certo homem estava andando, e os salteadores abordaram aquele homem naquela estrada. E aquele homem na parábola ia passando aquela estrada, e veio os salteadores,
e roubam aquele homem, e batem naquele homem, e deixam aquele homem semi-morto. Ai, que coisa chocante, ai, que dor, ai, que luta, ai, que difícil ver a história de pessoas que ficam na sarjeta, pessoas que ficam à beira do caminho por causa da violência que sofrem, pelas necessidades, pelas lutas da vida. E Jesus continua contando a parábola. E naquele mesmo caminho, vinha um sacerdote. Eu devo imaginar alguém no público dizendo: oh, glória a Deus, o homem está salvo. Que maravilha, vem descer um sacerdote. Ali é uma chuva de esperança, porque Jesus disse que não era só um sacerdote, era também um levita, era um ministro de louvor. Que maravilha, aquele homem está salvo. Se ele ainda está respirando, ele está salvo. Mas eles passaram do outro lado da estrada. Eles passaram do outro lado da estrada. A chuva da esperança foi embora. De sobreviver aquele homem. Mas a pergunta é: por que eles não fizeram nada? Irmãos, porque a fé deles não era uma fé que fazia ver a necessidade das pessoas, o sofrimento do outro. Aquela fé tão religiosa não é a fé que abre o coração. Eles viram, mas não viram. Eles viram, mas o coração estava fechado. Eles viram, mas eles fizeram como se aquele homem, naquela necessidade, não existisse.